Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. No dia de hoje, eu estou certo que Deus tem uma palavra para o seu coração, então fique conectado comigo. Sabe, na nossa vida, a gente tem diferentes tipos de relacionamento. Tem pessoas que você vê uma vez no ano, outras você vê uma vez no mês. Tem ainda aquelas pessoas que você vê toda semana e tem gente que a gente vê todo dia. Mas o fato de você ver alguém, independente da frequência, não quer dizer necessariamente que você tem um relacionamento com essa pessoa. Porque uma relação é construída através de contato, através de conversa, através de participação na vida um do outro. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que você vê pouco, mas que você tem uma relação profunda, seja porque você tem uma história com essa pessoa, e tem outras pessoas que você vê muito e você não tem uma relação profunda porque não existiu esse contato mais íntimo. Mas certamente as pessoas que mais influenciam a nossa vida são aquelas com que nós nos relacionamos diariamente. São aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, que nós conversamos, que você e eu interagimos todos os dias. E sem dúvidas nenhuma, se você quer viver em dia com Deus, existe uma pessoa que você precisa muito mais do que apenas chegar próximo, você precisa se relacionar com ela diariamente. E essa pessoa é o próprio Deus. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre uma certeza inabalável, sobre a fé. E quando falamos sobre construir uma relação com Deus, estamos falando que sem fé, sem crer que Deus existe e sem crer que você pode ter uma relação com esse Deus, é impossível você construir uma relação com Ele. É preciso ter fé para construir uma relação com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É possível você ter uma relação profunda e íntima com Deus. Nós estamos meditando na palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11. Muitos dizem, que esse aqui é o texto dos heróis da fé. Esse é um texto que nos ensina muitas lições. E estamos, verso por verso, extraindo o que é de fato ter uma vida de fé. E quando eu falo sobre ter fé, que você pode ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus, nada mais coeso, do que nós olharmos na palavra de Deus, o que o Senhor diz a respeito disso. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 11, o verso 5. E olha só o que diz o texto bíblico. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Uau! Que palavra poderosa! Eu não sei se você conhece quem é esse homem Enoque. Aqui o texto diz que Enoque foi arrebatado, de modo que ele não conheceu a morte. Mas tudo isso aconteceu por quê? Por causa do testemunho que ele deu de alguém que agradava a Deus. Vamos entender um pouquinho quem era esse homem chamado Enoque. Se nós olharmos para a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 5, dos versos 22 a 24, nós temos uma apresentação de quem foi esse Enoque. Olha só o que diz o texto bíblico. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão de quantos anos esse homem viveu, mas fato é que a maior parte da vida dele, ele se dedicou para quê? Para andar com Deus. Nós vemos tanto no verso 22 como no verso 24, Enoque andou com Deus. Depois, novamente, Enoque andou com Deus. Enoque foi um homem que agradou o coração do Senhor, não apenas pelas suas ações, mas pela construção da sua relação com o seu Criador. Enoque ficou marcado na palavra de Deus como alguém que não experimentou a morte justamente por causa da sua relação com Deus. Você já parou para pensar, você ter uma relação tão íntima com Deus, uma relação tão poderosa, tão profunda, que Deus não permite nem que você experimente a morte, Ele te leve para viver junto com Ele. Isso é algo extraordinário.
O pouco que nós sabemos da história de Enoque é o suficiente para nos ensinar que você e eu podemos ter uma relação profunda, e não apenas podemos, mas devemos ter essa relação com Deus. E para você e eu construirmos essa relação, precisamos fazer como Enoque. O que Enoque fez? Ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. Quando você anda com Deus, a sua vida é transformada. Quando você anda com Deus, a presença de Deus influencia a sua vida. Quando você anda com Deus, a sua vida é direcionada pelo Criador dos céus e da terra. Quando você anda com Deus, você desfruta dos privilégios e dos benefícios de estar próximo daquele que tem acesso a todos os recursos presentes no planeta Terra e no mundo espiritual. Olha só que poderoso. Enoque agradou a Deus através da sua fé e da sua comunhão com o Senhor. Enoque andou com Deus. E a fé nos conecta intimamente com esse Deus. Porque se você não crê que é possível você ter uma relação de verdade com o Senhor, você não vai investir tempo, você não vai investir recursos, você não vai investir a sua vida nisso. Mas quando você tem a compreensão e a certeza, uma certeza inabalável, que você pode construir essa relação com Deus, aí você decide então investir no seu relacionamento com o Senhor. Isso é algo maravilhoso e isso agrada o coração de Deus. Olha só o que está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 10. A palavra de Deus diz: "E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz." Gente, isso aqui é extraordinário, isso aqui é maravilhoso. Está falando de o que significa você ter uma relação profunda com Deus, de você construir uma vida com Deus, de você andar com o Senhor. Aqui está dizendo que quando você anda com Deus, você está vendo de uma maneira digna de caminhar com o Senhor, para agradar a Ele. O que acontece? Nós frutificamos em toda boa obra. As boas obras se tornam frutos naturais de quem caminha com Deus. Tem gente que fala para mim: "Pastor, mas eu não consigo mudar isso na minha vida. Eu sei que isso que eu estou fazendo é errado, eu sei que isso aqui faz mal, eu sei que é um vício, mas eu não consigo mudar." Qual é o meu conselho para você? Ande com Deus. Se aproxime de Deus. Invista na sua relação com Deus. Por quê? Aqueles que estão cheios de Deus geram frutos. E quais são esses frutos? Frutos de boas obras. Aqui a palavra de Deus fala sobre crescendo no conhecimento de Deus. Quanto mais você anda com uma pessoa, mais você conhece quem ela é. Quanto mais você investe tempo com uma pessoa, mais você conhece quem de fato é essa pessoa. E o conhecimento de Deus se dá a partir da construção de uma relação com o Senhor. Não existe outra forma. Você pode ouvir sobre Deus, mas tudo muda quando você caminha com Deus. Você pode ouvir o testemunho de outras pessoas a respeito de Deus, mas tudo muda quando você caminha com Deus. E aqui o texto de Colossenses diz isso, crescendo no conhecimento de Deus. E não apenas isso, sendo fortalecidos com todo o poder. Caminhar com o Senhor é desfrutar do poder de Deus na sua vida. Tem gente que quer viver o sobrenatural do Senhor, mas não quer estar próximo de Deus. Eu preciso te dizer, é impossível você viver o sobrenatural de Deus se você não estiver disposto a caminhar com Deus. O texto diz, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Gente, olha só que extraordinário. Quando você constrói uma relação com Deus, os benefícios de ter Deus na sua vida, no seu dia a dia, são absolutamente incríveis. Perseverança, paciência com alegria. Parece até uma utopia, parece até algo inalcançável. Mas aqueles que caminham com Deus desfrutam dessa paciência. Essa paciência que é capaz de esperar com alegria. Da perseverança, que é capaz de você continuar mesmo diante de desafios, mesmo diante de situações adversas. Não apenas isso, o texto diz, dando graças ao Pai.
Olha só que lindo. É uma vida de gratidão. Eu vejo que quanto mais próximo de Deus você está, com maior clareza você consegue enxergar tudo aquilo que Ele faz por você. E quando você enxerga com clareza tudo aquilo que Deus fez, faz, e você já crê naquilo que Ele fará, o seu coração se enche de alegria, de ação de graças, de louvor. Obrigado, Senhor. Gente, caminhar com Deus é viver uma vida absolutamente incrível na presença do seu Criador. Enoque caminhou com Deus. Enoque andou com Deus. E Enoque desfrutou de algo extraordinário pela fé. Ele cria que era possível ter essa relação com Deus. Agora, cá entre nós, vamos ser sinceros. A gente tem um desafio. Por quê? A gente vive num mundo muito agitado. Eu não sei em que lugar que você mora, mas eu nasci e cresci na cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo é uma cidade que não para. É uma cidade que praticamente em todos os momentos do dia você tem ruídos, tem coisas acontecendo, restaurantes estão abertos, os carros estão indo para um lado, para o outro, carro, moto, enfim. É uma cidade muito agitada. Mas, na verdade, eu vejo que o momento da história que você e eu vivemos é um momento em que, mesmo que você não esteja numa cidade agitada, ainda assim, pelo excesso de informações que nós temos disponíveis para nós através da internet, a nossa mente fica muito agitada, o nosso coração fica muito agitado, e no meio das agitações, a coisa mais fácil de acontecer é você se distrair e se desviar. Quando você está muito agitado, quando está acontecendo muita coisa ao seu redor, é difícil você manter foco em uma coisa. É difícil você manter a sua atenção em algo claro, porque são tantas informações que facilmente você desfoca daquilo que você gostaria de focar e a sua atenção vai para outras coisas. Também, quando a sua atenção vai para uma outra coisa, quando o seu foco vai para um outro elemento que não é aquilo que você deseja estar focado, é natural que você se desvie do seu objetivo, do seu propósito. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso mundo. Agora, mesmo diante de todas as agitações que nos cercam, ainda assim, nós precisamos valorizar e priorizar o que tem maior valor para nós. Precisamos priorizar aquilo que é essencial para a vida, aquilo que é vital para a vida. Por mais agitada que seja a sua rotina, por mais corrida que seja mais corrido que seja o seu dia a dia, ainda assim é necessário que você priorize aquilo que deve ser uma prioridade. E para ser uma prioridade, você precisa focar com muita atenção naquilo que é o seu objetivo. Eu posso te garantir, o melhor objetivo que qualquer um de nós podemos ter na vida é estar em dia com Deus. Esse é o maior objetivo. Antes de construir uma família, construir uma carreira, ter uma empresa, ter um bom cargo, um bom salário, fazer boas viagens, o melhor objetivo que você e eu precisamos ter e podemos ter é: eu quero estar em dia com Deus. Esse é o meu objetivo, esse é o meu alvo. E para estar em dia com Deus, você precisa construir essa relação com o Senhor. E em meio à correria do dia a dia, você conseguir parar e falar com Deus. Olha só, esses dias conversando com algumas pessoas, nós tivemos perguntas e respostas e eu abri para esse grupo, para eles fazerem as perguntas que eles quisessem para mim. E uma pergunta que veio me chamou bastante atenção. A pergunta foi: pastor, se eu passar o dia inteiro em espírito de oração, tudo bem eu não separar um tempo de oração? Eu pensei sobre essa pergunta e logo em seguida respondi da seguinte maneira: quando eu viajo, eu posso passar o dia inteiro pensando na minha esposa, pensando na minha família, mas nada vai ser compatível e nada pode se comparar com o momento em que eu pego o meu telefone, ligo para minha família, vejo minha filha, vejo a minha esposa, converso com elas. Não dá para se comparar. Você pode passar o dia pensando em Deus, mas ainda assim, quando você para conversar com o Senhor, quando você, no seu dia a dia, você conversa de fato com Deus, falando com Deus, colocando para fora, né, aquilo que está passando no seu coração, na sua mente, isso é algo extraordinário, é algo transformador. Por isso que é necessário que você ande com Deus e converse com Deus, assim como Enoque, um homem que nos ensina muito, que pela fé cria que ele poderia construir uma relação com Deus.
Tem gente que acha que isso é algo impossível, porque Deus você não vê, parece que você está falando sozinho, mas Deus está em todos os lugares. E Ele está ouvindo a tua voz em todos os momentos. Quando você conversa com Deus, quando você anda com o Senhor, quando você dá a oportunidade para o seu coração ser ministrado e transformado pela palavra de Deus e pela voz do Senhor, que ecoa no seu interior através da presença do Espírito Santo, isso é algo transformador, isso é algo maravilhoso. É por essa razão que o meu desafio para você no dia de hoje, para que você esteja em dia com Deus, é priorize uma comunhão íntima com Deus. Mesmo em meio às atividades do seu dia a dia, mesmo em meio à loucura da sua agenda, priorize ter um tempo de comunhão com Deus diário. Todos os dias, você acordou, tem um tempo com Deus. Você, na hora do almoço, parou para almoçar, tem um tempo com Deus. À noite, antes de você dormir, tenha um tempo com Deus. Isso é valioso, isso é precioso para a sua vida. Construa sua relação com Deus. Ande com Deus. Não espere o domingo para ter um encontro com Deus na igreja. Não espere o dia específico na semana que você tem uma célula, um grupo de crescimento, enfim, um grupo, uma reunião ou um culto mesmo, para que você tenha um encontro com Deus. Caminhe com o Senhor. Porque mais do que um encontro, Deus quer caminhar ao seu lado. É muito mais do que encontrar apenas uma vez. Deus quer fazer parte da sua vida. Então invista, priorize a sua relação com Deus. Interessante que nessa mesma conversa que eu tive com esse grupo de pessoas, uma outra pergunta foi: pastor, mas se eu esquecer de orar e passar o dia inteiro sem orar, eu estou pecando? Tem alguma coisa de errado? Eu falei para eles: gente, é simples. Vocês saem de casa sem escovar os dentes? E eles pensaram: não, eu não saio de casa sem escovar os dentes. Tem gente que não sai de casa sem tomar banho. A pessoa precisa tomar um banho. Tem gente que não sai de casa sem tomar um café. A pessoa precisa tomar um café. A mesma compreensão nós precisamos ter na nossa relação com Deus. Logo no começo do dia, você precisa falar com Deus. Você precisa gastar tempo com a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por você que está escutando esse vídeo agora de manhã, né? Porque isso é precioso, isso é uma bênção para a sua vida. Então priorize a sua relação com Deus, invista nisso e invista com fé. Cultive uma fé que busca agradar a Deus, porque você só fala com alguém se você entende e confia que essa pessoa existe. Você não fala com um amigo imaginário quando você está orando. Você não está falando com uma força sobrenatural. Não, você está falando com o próprio Deus, com uma pessoa. Tenha fé nisso e agrade o coração de Deus a partir da sua relação com Ele, a partir da sua comunhão com o Senhor. Essa comunhão que não se limita a um dia, mas faz parte do seu dia a dia. Eu volto a dizer, a história de Enoque nos ensina de uma maneira muito clara que é possível você e eu termos uma relação íntima com Deus. É possível você construir um relacionamento com o Senhor. Isso não quer dizer que você vai ser arrebatado como Enoque, porque a palavra de Deus nos apresenta vários homens e mulheres que caminharam com o Senhor e não foram arrebatados. Mas o que importa não é a forma como Deus vai te levar. O que importa é a construção do relacionamento que você tem com Ele. Isso é o mais valioso. Porque a construção do seu relacionamento nesse tempo que você tem de vida vai determinar a sua eternidade em comunhão ou não com Deus. É por essa razão, tenha fé que é possível você construir uma relação com Deus. Seja intencional, coloque isso como uma prioridade na sua vida e viva todos os benefícios de ter Deus presente na sua vida. Não apenas uma vez na semana, não apenas uma vez no mês, não apenas uma vez no ano, mas dia após dia, de manhã até a noite. Que o Senhor faça parte da sua vida e do seu caminhar. E da mesma forma, como vemos, que Enoque andou com Deus 300 anos. E depois a palavra de Deus faz questão de enfatizar mais uma vez, Enoque andou com Deus. Que ao olhar para a sua vida, as pessoas possam dizer, essa pessoa anda com Deus. Essa pessoa, de fato, agrada a Deus. Essa pessoa tem uma relação de verdade com o Senhor. E a minha oração no dia de hoje é para que você aceite o desafio de ser amigo de Deus. Deus quer ser seu amigo.
Você quer ser amigo dele? Vamos orar para que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, discernimento, para em meio às agitações da vida, a gente não se esquecer que existe alguém que precisa caminhar junto conosco a nossa jornada. E esse alguém é o próprio Deus. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço pela Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E a Tua palavra que hoje nos apresenta uma verdade tão especial, uma verdade tão maravilhosa para todo aquele que quer estar em dia com o Senhor. A realidade de que é possível construir uma relação íntima e verdadeira contigo. É possível desfrutar dos benefícios, Pai, de construir uma relação íntima e verdadeira, uma relação profunda com o Senhor. Por isso, no dia de hoje, eu oro pelos Teus filhos, oro pelas Tuas filhas, para que o Teu Espírito Santo nos conduza para essa relação. Que não nos conformemos, Pai, com apenas alguns encontros casuais ao longo do ano, ao longo do mês ou ao longo da semana, mas que sejamos intencionais para ter o Senhor presente nas nossas vidas. Senhor, a vida anda tão corrida, a gente tem tantos afazeres, a nossa agenda está saturada, a nossa mente está saturada de informações, mas que nada, Pai, absolutamente nada, roube de nós a convicção que devemos priorizar a nossa relação contigo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos Teus filhos e pelas Tuas filhas no dia de hoje, para que nós sejamos pessoas que caminhamos com o Senhor, não que apenas conhecem a distância, mas que conhecem por caminhar ao seu lado. E te peço, ó Deus, se revele para nós dia após dia, enquanto caminhamos com o Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Se apegue nessa palavra no dia de hoje, construa sua relação com Deus, invista no seu relacionamento com o Senhor, caminhe com Deus. Isso é possível pela fé. E claro, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, quero te encorajar, se inscreve no canal, compartilha esse canal, esses vídeos com as pessoas que são especiais para você. Na playlist Em Dia com Deus tem uma série de devocionais, uma série de mensagens que serão uma bênção na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Então eu quero te encorajar a compartilhar com o maior número de pessoas esse conteúdo que visa te aproximar de Deus e te conduzir para que você esteja em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivemos do que em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.